2020 infinitamente mais, e nós vamos viver esse tempo na presença de Deus. Celebre conosco, este é o dia que o Senhor fez, por isso nós estamos alegres e nos regozijamos nele. Vamos adorar a Deus neste momento. Te adoramos, Deus, nessa manhã. A cada dia temos te adorado, Senhor, na esperança que Tu és o Deus para essa nação. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em Ti, meu coração está em Ti, Senhor. Senhor, quero viver pra Teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em Ti. Oh, te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em Ti, meu coração está em Ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Oh, te bendizer. Minha paixão. Diante de Deus, onde nós vamos celebrar o nome do Senhor diariamente, colocar ali a nossa adoração, apresentar diante de Deus a nossa vida, a nossa família, enfim, esse tempo nos mostrou isso. E olha só,
neste momento, aqui na igreja, seria o tempo das ofertas. Não é isso? Mas as pessoas não estão aqui, mas nós estamos. E eu queria que você aí na sua casa fizesse o que nós temos recomendado. A igreja não para, a igreja não está de férias. Todos nós estamos vivendo esse tempo aí de dificuldade, de provação, mas estamos dependendo do Senhor em tudo. E agora muito mais pela fé. Então, se você sente no seu coração que Deus tem sido fiel a você, então você pode fazer a sua oferta, ou entregar o seu dízimo, fazer uma doação. E você pode fazer isso aí através de transferência, usando o seu internet banking. A igreja, a conta está aparecendo aí na sua tela. A conta da igreja é Bradesco, agência 1309, conta 109250, dígito 2. Repetindo, agência 1309, conta 109250, dígito 2. Às vezes aparece pequenininho aí na sua tela, mas você pode fazer isso e fazer com que o ministério da igreja não pare. Mas eu estou aqui com o Gediael, que é o responsável aqui pela igreja. Gediael, pega a máquina aí, que nós vamos fazer a nossa oferta aqui ao vivo, uma vez que estamos dentro do período de culto. Enquanto eu estiver aqui fazendo o nosso procedimento aqui, eu queria que você pegasse o microfone e desse uma palavra para as pessoas que estão em casa sobre como é que nós vamos proceder neste tempo. Bom dia, irmãos. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer estar aqui servindo a Deus, louvando ao Senhor, junto com meus irmãos. A igreja não para, as dívidas também não param, estão chegando, temos diversas coisas para pagar, funcionários, tudo. E eu estou disponível. Eterno, não tem fim. Grande és tu, Senhor, grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, canso do teu poder. Maravilhoso és pra mim. Meu Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando. Canais aí de pessoas físicas que estão conectadas conosco, mas a palavra de Deus precisa hoje ter lugar na sua casa. Hoje vai ser um dia diferente para você. E antes de dar essa palavra de motivação, de fé, de inspiração,
Eu quero agradecer as pessoas que se dispuseram a vir aqui hoje, não é? E como elas estão aqui na minha frente, não preciso citar os nomes, só dizer que eu estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Estaremos juntos às 19 horas e vai ser bênção. Decidimos fazer online para que todos nós tivéssemos esse envolvimento, mesmo não podendo estar aqui fisicamente. Mas vai ser bênção. Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje, com toda certeza. O livro do profeta Isaías, capítulo 6, é de onde nós vamos tirar a mensagem para o dia de hoje, para a sua vida, para a sua família. Isaías, capítulo 6, um texto muito conhecido de todos nós, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto, presta atenção nessa palavra, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amigos, neste tempo de tamanha pressão emocional, de tamanha dificuldade relacional, 24 horas com a minha esposa, com o meu marido, passei a conviver. Eu não convivia com os meus agregados, passei a conviver. Filhos, adolescentes, jovens, crianças, às vezes casas pequenas, imóveis pequenos, e as pessoas têm aí agora esse grande desafio relacional. E elas podem se machucar, elas podem se magoar. Então você precisa ter uma postura adequada neste tempo. E finalmente, eu tenho dito para as pessoas que nós precisamos ter uma expectativa para na hora que isso passar. É aqui que nós vamos caminhar hoje. Depois que isso passar, como é que você estará? Como é que você pensa em abrir a sua porta e ir viver a sua vida? Ou você não está preocupado com isso? Eu disse que o decreto de ontem, a palavra de ontem do governador, foi que esse período de confinamento vai se estender por mais 15 dias. Nós não sabemos se vai ser uma semana, se vai ser 15 dias, quanto tempo isso vai durar, mas só sabemos que isso vai passar. Sabe aquela onda que sobe, e aí a pessoa, o surfista, vem surfando nela, e numa hora ela vai quebrar. Então essa onda ainda não quebrou. Essa onda se levantou e está indo em frente, em direção à praia, e nós estamos surfando nela. Se estamos surfando bem ou surfando mal, é a avaliação de cada um. Mas eu sei que daqui a pouco essa onda vai quebrar, e na hora que ela quebrar, é a hora que você vai ficar de pé e vai dizer assim: e agora? Como é que eu vou agir? Então, essa preparação é importantíssima para todos nós. Fique atento, fique atenta, venha com a gente, se prepare, se alimente, se renove, se revigore, porque nós vamos precisar disso. O texto de hoje é um texto muito interessante. Isaías capítulo 6, é uma narrativa de uma crise, porque diz o texto aí que Isaías está vivendo no ano em que morreu o rei Uzias.
O rei Uzias reinou 52 anos em Judá. Você sabia disso? Foi um rei próspero. Foi um rei que trouxe para o reino riqueza, poder, abundância, prosperidade. Ele foi um rei bom. Diz o texto que ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Mas lá no auge do seu reinado, o rei Uzias teve um problema. Vai dar uma parada. Pensa aí comigo. O reino deu uma parada. Não foi isso que aconteceu com a gente? Alguém chegou e disse assim: olha, todos precisam ficar dentro de casa. Fechamos as portas no dia 15 de março. Estão lembrados disso, vocês que estão aqui comigo? Por que 15 de março? Foi o dia que nós estávamos recebendo o grupo de mulheres do Ministério Elas, lá do retiro, que foi uma bênção. E naquela noite nós já fizemos aqui uma celebração de portas fechadas. De 15 de março para hoje, nós não tivemos mais celebração, reunião aqui presencial. Tudo nosso foi para as redes sociais, foi para a internet. Então demos uma parada, pelo menos uma parada naquilo que dizia respeito a estarmos na rua. E passamos a ouvir uma ordem assim: ó, fique em casa, para o seu bem, para o nosso bem. Os profissionais de saúde, de segurança, os que estão aí na rua, bombeiros, polícia, médicos, enfermeiros, socorristas, dizendo lá, para o nosso bem, para o seu bem, fique em casa. É o que nós estamos fazendo. E aí, lá no reino de Judá, parada. Aqui no Brasil, parada. Mas, tanto em Judá, nos dias de Isaías, era uma crise, e aqui hoje, no Brasil, uma grande crise. Sabe, essa crise tem hoje uma forma. Essa forma chama-se prevenção e combate ao coronavírus. Mas quando essa fase passar, aí nós teremos uma crise com outras caras. A cara, por exemplo, do desemprego, não é? Vai ser uma marca das privações, das necessidades, que mais? Das pessoas machucadas. Elas vão sair de dentro de casa com grandes feridas, brigas que estão acontecendo em vários contextos. Eu tenho ouvido de amigos, pastores, tenho ouvido de pessoas ligadas a mim, que dizem assim: Washington, eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento mais essa prisão. E eu digo assim: mas a nossa casa não é o nosso porto seguro? Não é? As pessoas não dizem assim: olha, eu adoro ficar na minha casa. Eu espero que você adore ficar na sua casa. Eu espero que seja esse tempo aí agora, um tempo de você dizer assim: olha, não sei por que cargas d'água eu vim para dentro de casa, e eu estou à luz do texto de Isaías capítulo 6, as minhas percepções, é o que eu... Está com a Bíblia aberta aí na sua casa? Acompanhe comigo. Olha só, você pode ver o que Isaías viu. Olha só. O que é que você está vendo hoje? Se você estiver diante da Rede Globo, você vai estar vendo um terror. E eu tenho dito: saia da frente da TV. Tenho dito isso. Porque é um terrorismo. É uma intenção de destruir o nosso moral, a minha fé, e dizer assim: olha, nós estamos muito mal. Para que isso? Porque isso tem um propósito. Mas, neste tempo, independentemente de A ou B, eu digo para você o seguinte: olha, saia da frente da TV, pelo menos de telejornais, para que você possa ver algo diferente. Eu não sei o que você está vendo. De repente você está vendo um grande problema. E não é verdade? Problemaço. De repente você está vendo um grande paredão. E agora o que vai acontecer? De repente você está vendo uma rua sem saída. Quando você chegou lá e dirigindo o seu carro, entrou numa rua,
não tinha placa nenhuma, e você se deparou com uma rua sem saída. Embora essa rua sem saída seja até um erro, né, de objetivo, porque se você entrou, é por ali que você vai sair. Então é uma rua que tem saída, não é até uma maneira imprópria de nomear aquela rua. Você entrou, tem por onde sair, não é? Então você chegou até assim, rua sem saída. É uma coisa assim, paradoxal. Enfim, mas você pode estar vendo hoje o quê? Somente o problema, um beco, uma rua sem saída. O que foi que Isaías viu? Diz o texto que Isaías viu Deus no trono. Eu gosto de ler a Bíblia. Engraçado que no meu tempo de ministério, eu já ouvi tantos sermões, já preguei tantos sermões. Não sei se você aí da sua casa já reparou isso, mas porque os serafins estavam lá voando e dizendo assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus não está corrompido, Deus não se deixou corromper, Deus não entrou na atmosfera da crise humana. Viu Deus no trono, viu a santidade de Deus e viu a presença de Deus. Sabe o que é que eu gosto de destacar aqui? Imagina, as pessoas vão dizer daqui a alguns dias assim: perdi meu emprego, perdi minha fonte de renda, perdi minha empresa. Nós vamos ouvir tudo isso. Perdi meu casamento, perdi a minha fé. Nós vamos ouvir tudo isso. Isaías estava lá preocupado, olhando lá o trono de Judá vazio. Aí ele descobre que o trono de Deus está ocupado. O rei se foi, mas Deus não se foi. Qual é a primeira aplicação que eu quero fazer para você? Deus não abandonou a história. Essa história que nós estamos vivendo não está jogada ao léu. Nós não estamos dentro de um barco sem um comandante. Nós não estamos dentro de um avião sem piloto. Nós estamos debaixo da autoridade de Deus, que está sentado num alto e sublime trono e governa tudo. Amém? Você crê nisso? Põe essa convicção no seu coração. Eu não estou crendo que o governador do estado tem solução para essa crise. Eu não estou crendo que o presidente da república tem, que o Congresso tenha. Eu estou crendo que a nossa vida sempre dependeu de Deus, e é assim que será sempre. Sempre. Sempre foi assim, sempre será. O profeta Abacuque, lá no Velho Testamento, disse assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, os currais não tenham vacas, o produto da oliveira minta, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele não disse que dependia de política. Então, o que é que você está vendo? Tenha a mesma visão de Isaías. Veja o Senhor sentado num alto e sublime trono. Segunda coisa que você pode fazer, procurar, buscar neste tempo que você está dentro da sua casa. Eu disse numa das lives da nossa igreja que eu pude: e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que é de bajulação? Pior coisa que tem é a pessoa exigir bajulação da gente. A esposa, o marido, o filho, e você é liderado, aluno, empregado, vizinho, e você ter que conviver com as pessoas, bajulando as pessoas, sendo que elas pensam que merecem isso. Na verdade, Isaías ainda não era nem profeta, nesse capítulo 6. E aí, ele descobre que o coração dele não era nada bom. Então eu sugiro que nesta manhã, aí onde você estiver, sentado na sua cama, na mesa e olhando o seu computador, olhando o seu celular, você possa olhar para dentro de si e ver o seu coração, enxergar o seu coração. Faça isso aí agora. E diz assim: meu Deus, como é o meu coração? Sabe por quê? Porque na hora que essa fase passar, muitas coisas das suas posturas
daqui a alguns dias, muitas vão depender de como estiver o seu coração. Olha só, e ele sentiu o agir de Deus na sua vida imediatamente. Diz o texto que um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão a brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. Hoje, as pessoas que moram aqui na cidade grande, não têm noção dessas coisas. Tenaz era uma espécie de um alicate comprido, que os ferreiros usavam, e com aquele alicate, ele pegava lá as peças dentro da fornalha, para trabalhar, para fazer ferradura, para fazer prego, para fazer ferramentas. Era assim aquela ferramenta do ferreiro, lá nos tempos antes da tecnologia toda chegar. E aí o serafim pegou a brasa com aquela tenaz, com aquele alicate grandão, veio e passou nos lábios do profeta uma brasa viva. Quando isso aconteceu, diz o texto, responder como Isaías respondeu. O que aconteceu naquele tempo? O rei morreu, ele ouve o Senhor lhe dizendo: e aí, Isaías, o que você vai fazer? Chegou a sua vez. O seu luto da morte de Uzias precisa acabar. O seu tempo de estagnação, de paralisação precisa acabar. Você precisa se movimentar, você precisa agir, diz o Senhor para o homem chamado Isaías. Eu quero dizer para você nesta manhã o seguinte: hoje, você está recluso, não é assim? Confinado, mas não está parado, nem pode estar. E aí, você está ouvindo hoje uma palavra aqui do pastor, tirada da Bíblia, dizendo para você assim: e agora o que você vai fazer? Você vai ficar reclamando? Você vai deixar de sustentar a obra? Você vai sair da igreja porque de repente o seu emprego sumiu? Eu quero que você pense tudo isso e pense na resposta que Isaías deu ao Senhor. Qual foi a resposta? Ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas sabe quando foi que veio essa resposta? Essa resposta veio depois que o coração dele foi purificado. Eu, por muitos anos, pelo meu tempo de ministério pastoral, eu fiquei pensando por que as pessoas têm dificuldade de tomar decisões radicais no reino e tomam decisões radicais na vida particular. Às vezes a pessoa não dá R$1 de oferta, de contribuição na obra social, na igreja, e ela gasta às vezes, além daquilo que ela pode, por exemplo, nos campos de futebol. Aliás, como é que vai ficar isso daqui para frente, hein? Imagina uma pessoa desempregada, vai entrar lá no estádio, que custou R$1 bilhão, não é assim? E vê um jogador analfabeto quase ganhando R$1 milhão. No momento de crise desse aí, você vai estar lá, não é? E dizendo assim: meu ídolo. Meus amigos, deixou tudo no altar e disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que é que cada um de nós vai ter que fazer? Meus amigos que estão aqui presentes, os que estão aí em casa assistindo, os que verão na internet, porque o vídeo vai ficar lá. Todos nós vamos ter que sair de dentro de casa para agir na sociedade, e cada um vai ter uma tarefa. Eu sei qual é a minha, já sei, não é? Eu sou líder de uma igreja, eu sou instrutor de pastores, de pessoas. Eu vou continuar trazendo ensinamento, motivação, aconselhamento, saúde espiritual, para que as pessoas permaneçam e sejam úteis. Mas cada um de nós vai ter que dar essa resposta: Senhor, envia-me a mim, envia-me ao meu bairro, envia-me ao meu condomínio, envia-me à minha empresa, e eu só não posso ficar parado. Isaías foi desafiado por Deus, e o Senhor disse assim: eu conto com você.
O tema da minha mensagem hoje foi: Deus conta com você. Deus vai contar com você para ser bênção neste tempo, aqui no Meia, onde você estiver, na sua igreja, na sua família, mas não dá para ficar à parte do projeto de Deus. Para fechar, Saulo, uma história bonita, que todos nós conhecemos, diz o texto bíblico que ele ficou anos perseguindo a igreja, prendendo cristãos, torturando cristãos, até que um dia ele teve um encontro com Jesus. Jesus lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, contra aquilo que está lhe apertando. E Saulo, diz o texto, que fez uma pergunta para Deus e disse assim: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor levantou Saulo, mudou a vida dele, mudou o nome dele para Paulo, e ele virou o maior apóstolo da história do cristianismo. Ele descobriu o seu propósito. Hoje à noite eu quero falar sobre como é que você vai descobrir um propósito novo. 19 horas hoje, você já sabe como descobrir um propósito novo. Mas eu quero deixar para você essa mensagem: Senhor, o que queres que eu faça? E quando Deus lhe disser o que quer que você faça, diga como disse Isaías. Agora ele vai virar profeta. E ele vem e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim.